tema de hoje é sobre privacidade, legislação europeia e brasileira, mas antes eu queria fazer uma pequena introdução sobre o que é o advogado de direito digital. Como ele mencionou, a minha formação é um pouco difusa. Eu tenho pós-graduação em contratos, eu tenho MBA em fusões e aquisições, eu tenho uma espécie de mestrado em Direito e Economia do Mercado Europeu, eu tenho vários cursos diferentes, e é justamente, a gente descobriu recentemente numa palestra, que é justamente esse monte de coisas diferentes que a gente faz, que permite que a gente consiga olhar a tecnologia e entender o que acontece. Por quê? A tecnologia ela não é única. Quando a gente montou o escritório há vários anos e começou a trabalhar, eu trabalhava para empresas de informática que faziam software. Hoje em dia, quando você para seu carro numa oficina, ele pega um cabo USB, liga lá abre o capô, liga no seu motor e fala: doutor, tem que trocar o óleo, venceu aqui a quilometragem de tanto tempo, tem que trocar uma peça XYZ. Hoje em dia, quando a gente quer comprar uma comida, a gente entra no site internet e faz a compra online, né? Quando você saca dinheiro, você acha que está fazendo uma transação física ali, mas tudo mais é virtual. Também, quando você liga seu telefone e faz uma ligação, não tem mais uma linha, tudo isso já virou VoIP, né? Então, o mundo hoje é tecnológico. E se a gente não se atualizar, se a gente não estiver percebendo o que está acontecendo, está reverberando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Se a gente não estiver atualizado e perceber o que está acontecendo com muito conhecimento diferente e difuso, a gente não vai conseguir entender qual que é a melhor solução. A outra dificuldade prática que a gente tem é que, mesmo que eu consiga uma liminar urgente, ela demora, na prática, 15 dias para ser cumprida, né? Você demora aí 3 a 4 dias para fazer a inicial e demora aí mais uma semana, pelo menos, para conseguir fazer com que ela seja citada. E no mundo tecnológico, não é sempre que dá para esperar 15 dias. Tem coisas que acontecem rapidamente. Então, a gente tem que agir mais rápido, às vezes até combinar o jogo com as empresas que estão por trás antes de entrar com a ação, para conseguir ter uma eficácia, né? Quando o negócio vira viral, e já entrou num tema de privacidade, quando algo vira viral e começa a se alastrar, e um passa para o outro, os próprios servidores e motores de busca da internet analisam isso e começam a replicar aquele conteúdo para tentar ganhar em cima. Então, quanto mais tempo um conteúdo fica na internet, mais difícil é retirar depois, porque ele começa a ser duplicado, replicado e espalhado exponencialmente, né? Falando um pouco do tema de privacidade, eu esperava, há muitos meses, quando a gente aceitou o desafio de falar aqui para vocês, a gente esperava que hoje, na data de hoje, a gente já tivesse um projeto de lei mais avançado ou uma lei efetiva que falasse sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. Por que isso? A Europa já tem uma lei, uma diretiva específica, né, e provavelmente o resto do mundo vai ter que se adequar a isso até 2018. O que é privacidade? O conceito de privacidade surgiu no século XVI, quando começaram a surgir as estalagens e as habitações com quartos privativos. Até então, a casa só tinha um cômodo, a casa só tinha um espaço onde tudo era coletivo. Todos que viviam na casa dividiam os mesmos bens. Com a divisão das casas em quartos privativos, as pessoas passaram a ter propriedade, aquilo que está no seu âmbito privado e aquilo que está sobre a sua gerência exclusiva. Uma das definições etimológicas mais interessantes de privacidade é aquilo que o Estado não tem controle, né? E é engraçado, porque agora o Estado está legislando para dizer o que é privacidade ou não. Então, é o Estado que está tendo controle para dizer o que não é, né? E aí, a privacidade passou por várias fases diferentes no ambiente tecnológico. A primeira foi com a informatização. Antigamente, eu tinha aquilo que era de conhecimento público, aquilo que tinha sido publicado no jornal, e aquilo que era na minha esfera privada, que eu tinha contado para uma empresa, para um colega, para um amigo, e aquilo que era na minha esfera íntima, onde só eu sabia, né? Com a primeira leva de informatização, aquilo que era da minha esfera privada, por exemplo, se eu devia ou não para uma empresa, se eu tinha um cheque sem fundos, passou a ser compartilhado com demais órgãos e demais empresas, e isso passou a ser de conhecimento comum. Foi aí as primeiras brigas que a gente teve com a CPC, Serasa, né? Eles podem informar que eu estou devendo para a empresa A, por quanto tempo eles podem dizer que isso daí é devido ou não. E isso daí já avançou. Depois disso, mais recentemente, em termos de tecnologia, já não tão recentemente, vieram as redes sociais e o Big Data, né? O que significa isso? Que eles conseguiram cruzar um monte de informações antes já disponíveis, mas desconexas, em algo que dá um mundo novo em um contexto diferente. Por exemplo, através de estatísticas e hábitos de consumo, é possível saber, tem já pesquisas que falam isso, é possível saber se uma pessoa está grávida ou não pela maneira como ela muda o seu comportamento. Teve um caso nos Estados Unidos que uma pessoa de 16 anos recebeu um cupom de desconto
de um supermercado dizendo, olha, agora que você está grávida, você pode comprar esses itens com desconto na nossa rede e se beneficiar da sua gravidez, melhor. O pai da menina foi lá reclamar, falou assim, é um absurdo falar isso, minha filha tem só 16 anos, ela não está grávida, como é que vocês fazem isso? O pessoal pediu desculpa, falou que devia ter sido um erro, que era uma mala direta e tal, e começou a analisar. Uma semana depois o pai voltou e falou assim, vocês sabiam que minha filha estava grávida e eu não sabia. Né? Então o pai pediu desculpa porque, através de estatísticas e de comparações, o supermercado, uma rede de supermercados sabia mais sobre a filha do que o próprio pai. Né? E isso vai muito além do que a gente imagina. Existe um site, para quem quiser analisar, existem 2 sites que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, o primeiro chama You Are What You Like. Você é aquilo que você curte. É uma iniciativa da Universidade de Cambridge que analisa o seu comportamento no Facebook e no Twitter, e com base nisso ele diz se você é homem ou mulher, se você é católico ou não, qual que é o seu sexo, idade, qual que é a sua orientação religiosa, e qual que é a sua visão sobre alguns itens polêmicos. Né? Isso feito basicamente comparando aquilo que você curte com aquilo que outras pessoas curtem e já declararam. Então, ele pode dizer, por exemplo, se você é homossexual, se você não é, se você tem uma tendência homossexual, se você não é, se você tem uma tendência de direita ou esquerda, se você tem uma tendência a algum tipo de partido, e, acima de tudo, se você é homem ou mulher, só pelo que você curtiu. Ele não sabe quem você é, ele não sabe nada. Né? Existe um outro site que chama Have I Been Pinned, né? É PWNU. Have I Been Pinned, que é PWNU, que fala que se alguma vez alguma senha sua foi divulgada como tendo vazado na internet. Por que isso? Tentando voltar agora para o tema. Desde 95, a União Europeia ela já tem a preocupação com a privacidade dos usuários. Então, desde 95, ela começou a criar leis, diretivas comuns, que falavam o que uma empresa poderia fazer ou não com os dados que ela coleta. Ela pode exportar esses dados, ela pode vender esses dados, ela tem que avisar esses dados. Em caso de um hacker, em um caso de uma invasão hacker ou de algum problema, ela tem que divulgar isso, notificar os usuários. Isso evoluiu muito e lá está maduro. E aqui no Brasil, não. Então, por nós sermos brasileiros, talvez nossos dados já tenham sido violados mais de uma vez ou repetidas vezes, a gente simplesmente não sabe. Não é que estamos seguros, como foi feita a pergunta, é que a gente não sabe que já está vulnerável. Né? E essa maturidade toda da União Europeia criou, em primeiro momento, um conceito chamado Safe Harbor, que era um conceito onde foi regulamentado como seria feita as exportações entre a União Europeia e os Estados Unidos. A partir de 2015, 2016, esse conceito mudou, eles chamaram de Privacy Shield, onde foi feita uma proteção diferente que fala o seguinte, espera aí, não basta você dizer nos seus termos de uso que você vai roubar toda a minha informação, que você vai coletar todos os meus dados. Você tem que ter um fair use, você tem que ter um uso lícito para aquilo. Então, Facebook, você pode coletar meus dados no contexto de rede social, mas você não precisa saber com quem eu falo e que horas que eu acordo. Isso é demais. Né? Então, vamos começar a limitar algumas coisas também para evitar que essa ultraexposição, que antes era algo normal ou que não tinha valor, passe a me prejudicar. Né? Por quê? De repente, eles descobrem que eu sou homem, que eu tenho quase 40 anos, que eu tenho isso, e que eu estou acordado sempre às 2 horas da manhã. E aí, através dessas questões todas, eles vendem o meio marketing e começam a me abordar às 2 horas da manhã com mensagens específicas, no momento que eu estou mais vulnerável. Eu estou acordado e estou mais vulnerável. Então, o que a iniciativa europeia tem feito é tentar limitar a exposição dos usuários e tentar colocar barreiras para dizer o seguinte, você pode fazer tudo, desde que haja consentimento. Primeira questão prática. O que é consentimento para vocês? Né? É uma prova inequívoca de concordância ou de aquiescência? Ou é só eu li os termos de uso no checkbox que eu dei ali? Né? Eu sou advogado de algumas empresas que têm milhões de usuários. Né? Um cliente nosso tem mais de 17 milhões de usuários, o outro trabalha para empresas grandes também. Então, os meus termos de uso estão aí disponíveis a pelo menos 10% da população brasileira. E é com grande prazer que eu posso dizer que menos do que 0,001% de pessoas leram os meus termos de uso e fizeram algum comentário. Né? Ninguém lê. Né? Então, eu tenho um caso prático disso, de que, assim, de 17 milhões de currículos que estão aí no mercado, se a gente recebeu 3 ou 4 questionamentos sobre o que estava escrito no termo de uso, foi muito na vida. Né?
E isso mostra que a gente não está preocupado com os dados. Tem uma pesquisa de empresas de segurança e antivírus que fala quanto que a gente dá de informação, quanto que a gente atribui de valor às nossas informações. E para um usuário médio, as informações que você carrega no seu celular, inclusive o seu CPF, a sua conta de e-mail e Facebook, valem menos que $100. Né? Então, com essa diferença tão grande entre o que as empresas podem fazer com os dados versus o quanto eu atribuo de valor para isso, é que eu começo a perceber que não adianta só eu mudar a legislação, eu preciso também conscientizar as pessoas de que aquilo tem valor. Né? Hoje em dia, com data de nascimento, nome, RG, CPF, endereço, eu consigo montar uma empresa sem que você perceba, uma empresa no seu nome. Então, tudo isso, eu estou sendo punido aqui porque os outros falaram demais, então, tudo bem. Tudo isso nos leva a um contexto que é o seguinte, a mesma tecnologia positiva que foi criada para o bem, para ajudar a gente a evoluir, e é muito legal você estar com o seu celular aqui e receber um aviso do Waze dizendo, olha, é bom você sair em 10 minutos, senão você não vai chegar na próxima reunião às 2 horas da tarde, que é em Osasco, né? Mas isso também é um problema, porque significa o quê? Que o Waze está me monitorando. O Waze sabe que eu coloquei na minha agenda do Google, né, que é um outro programa, um compromisso às 2 horas da tarde, ele sabe onde eu estou agora, ele calculou a distância e está me mandando uma informação, que é útil. Mas quem disse que aquele é o melhor caminho que eu podia fazer? Quem disse que no caminho ele não vai me sugestionar, passar por um lugar em frente a um anunciante dele? Né? Como é que eu posso ter certeza que eu não estou sendo direcionado para o mundo que eu mesmo não percebi? Né? Assim como tem as mensagens subliminares na televisão, no ambiente de informática, as pesquisas já são customizadas hoje. Então, eu com o meu perfil, se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, shampoo de cabelo, vai aparecer algo diferente de uma mulher. Por quê? Ele não vai tentar me vender um shampoo de cabelo para mulher, ele vai tentar vender uma outra coisa mais específica para mim. E nesse contexto todo, o que a gente percebe? O Brasil está muito atrasado ainda em termos de legislação. A gente não tem uma legislação positivada e nem positiva que trate sobre privacidades. Existe o Marco Civil que menciona isso, mas ele não entra no detalhe de regulamentar. Né? Ele fala do sigilo, fala da proteção de dados, mas não entra nisso. E com isso... Claro. Gente, mas eu preciso registrar a presença do Dr. Rodrigo Lemos Arteiro, presidente do OAB de Presidente Prudente. Por favor, compõe a mesa, Dr. Rodrigo. Uma salva de palmas para o presidente da OAB de Presidente Prudente. E a presença dos alunos da Uninove também aqui presentes. Obrigado. Bom, e aí com isso, com essa disparidade toda, eu acabo, por não ter uma lei positivada, por não ter regulamentos próprios, aqui é terra de ninguém, cada um faz o que quer. Né? A ideia era trazer uma questão da legislação europeia, e quem quiser depois eu passo os números do projeto de lei e a legislação europeia, o que a gente tem lá, mas depois eu passo, porque é número, vocês vão ficar anotando. E lá o que acontece é o seguinte, a União Europeia falou o seguinte, olha, você pode tudo desde que você avise, e você pode trafegar dados com qualquer país que também tenha os mesmos princípios e o nível de segurança e requisitos que a União Europeia tem. Então, é necessário para o Brasil que ele faça algo para que ele não perca possibilidades com isso. Na América Latina, Colômbia já tem uma lei específica e a Argentina também já tem uma lei muito boa de proteção de dados. Então, quando você pega uma empresa multinacional que vai processar dados de folha de pagamento ou de dados bancários, eles acabam indo para a Argentina porque lá diz que você não pode exportar dados nacionais, de argentinos, sem uma autorização e sem uma série de regras. Né? Como o Brasil não diz nada, eles acabam processando os dados dos argentinos e dos brasileiros na Argentina. Né? Com isso a gente perde alguma coisa. Também é comum que a gente receba... Eu sou advogado da Abra Hosting, Associação Brasileira de Provedores de Internet. Né? Um dos grandes problemas do mundo digital é o spam. Né? E spam gera muito problema. Eu tenho casos incríveis sobre pessoas que processam as empresas por causa de spam. E a legislação europeia ela fala o seguinte, olha, se você está na Europa, você não pode mandar spam, mensagens comerciais, sem estar autorizado. E aqui, se alguém alguma vez fez a besteira de fazer um cadastro num site como, bom, eu vou falar, Americanas, Submarino, Netshoes, Mercado Livre, você começa a receber pro resto da vida e-mails de parceiros, associados, né? Você vai lá e descadastra, e na semana seguinte apareceu mais 20, 30 e-mails de outros domínios que são parceiros, associados,
correlacionados, correspondentes àquele material também, isso não acaba nunca mais, né? Então, eles vendendo seus dados, você não tem controle. Se nós tivéssemos uma legislação como a da União Europeia, a gente teria uma fonte única para poder descadastrar isso. Então, eu poderia chegar e falar o seguinte, olha, descadastra isso de onde, da minha base original e, por favor, pelo menos me avise de onde você, para quem você vendeu e compartilhou isso, para que eu também possa descadastrar ou faça o descadastro automático, né? Isso não é tão simples como parece, porque esses contratos são todos online e às vezes eu posso ter obrigações diferentes, legislações diferentes, e às vezes o produto é o e-mail ou é aquela informação. Um exemplo disso é um currículo. Quando você voluntariamente vai lá e cadastra o seu currículo em qualquer site de emprego, você está colocando ali seu nome, RG, CPF, endereço, quanto você ganha, né, quantos filhos tem, onde mora, tudo isso e tal. E algumas empresas, licitamente, até com o seu conhecimento, têm como objetivo vender isso. Né? Quando elas falam que vão te ajudar a procurar emprego, o que elas estão fazendo é colocando os seus dados numa base de dados única e compartilhando aquilo com as empresas interessadas. Uma dificuldade que a gente teve com o Marco Civil de privacidade tá bom, eu sou uma empresa de currículos que compartilhou o seu currículo específico com uma empresa que está interessada com você. Depois do Marco Civil, você vem e pede a exclusão dos seus dados. Eu tenho que excluir seus dados da onde? Da minha base ou de todas as bases com quem eu compartilhei? Isso não acaba nunca, né? É muito interessante isso daí. Está acabando e eu queria também ouvir de vocês, porque a ideia aqui era só fazer essa provocação, mas o importante para a gente falar é o seguinte, nós aqui, nessa posição de hoje, nós não estamos aqui só para esperar as leis, a gente está aqui também para ser engenheiros jurídicos e motivar a criação de leis boas. Nenhum dos 3 projetos que estão aí hoje no nosso Congresso, né, tanto na Câmara como no Senado, são atualizados e estão totalmente par e passo com a legislação europeia e mundial. Então, a nossa função como advogados que trabalham nessa área é já antever isso e começar a criticar, analisar casos concretos, verificar se na sua vida pessoal e se na sua vida profissional esse tipo de legislação basta ou está aquém. Né? Existem iniciativas de autorregulamentação, tanto para e-mail marketing como para outras áreas, que já estão muito melhores do que as nossas legislações. E sempre vai ser assim, porque a lei olha para o fato, valor e norma, né? A lei olha para o passado, né? E a tecnologia olha para frente. Enquanto a gente está regulamentando agora... Obrigado. Enquanto a gente está regulamentando agora o que foi o fenômeno do Uber, né, existem outras tantas empresas disruptivas, como Airbnb, Netflix e outras tantas, criando coisas que a legislação sequer prevê. Né? Então, a legislação sempre vai estar atrasada, e a nossa função como advogados é estar um passo à frente e analisar o que eu tenho hoje de valor, para verificar se as normas são abrangentes ou não, e como que eu devo interpretá-las. Não é só dizer pode ou não pode. Por mais que a nossa legislação diga... Olha, você não é obrigado a ter nenhum tipo de controle. O que a gente tem visto no judiciário é que o judiciário está se aproximando muito mais de uma common law e tem entendido alguns casos internacionais e tem aplicado questões do direito americano ou do bom senso, vou chamar assim, em questões de tecnologia, porque aqui não tem nenhuma norma específica. Então, por mais que eu não possa, eu não tenho uma lei que não me desobrigue, que me obrigue ou desobrigue, né, a mandar spam, se um usuário provar que teve prejuízo com isso, é possível que seja conseguido uma pleiteada e concedida uma indenização. Né? Então, cuidado, porque na área que a gente trabalha, não existe só a legislação, existe todo um contexto que faz com que a coisa aconteça ou não. Para finalizar, o tema da minha palestra, privacidade, legislação europeia e brasileira. Na União Europeia, nós já temos diretivas que vão começar a entrar em vigor a partir de maio do ano que vem. Eles deram uma vacância de 2 anos para isso, para que as empresas tivessem tempo de se adaptar. Lá existe uma obrigação de ter um privacy officer para algumas questões, e a questão de segurança e privacidade passou a ser obrigatória no contexto empresarial. Então, a empresa, além de ter um objeto lícito, de ter que agir com boa-fé, quando ela faz alguma coisa que vai atingir os usuários, ela tem que analisar se ela está tomando todas as medidas preventivas possíveis para, dentro daquela estrutura dela, não afetar dados de terceiros, né? Não ser vulnerável. Por quê? Não podemos mais construir casas sem fazer os muros. Né? A segurança é uma realidade, a privacidade também é uma realidade. A gente tem que prever isso. E no Brasil não existe nada. Como a norma europeia ela fala o seguinte: qualquer comunicação com residentes da Europa ou com empresas europeias tem que seguir essas normas,
Provavelmente, até maio do ano que vem, o Brasil vai criar uma lei que diga mais ou menos a mesma coisa, aprovando um desses 3 projetos que a gente tem hoje mais avançados, ou um outro projeto substitutivo que pode aparecer meia hora antes, que faz com que a gente esteja compliance com essa questão. Mas isso não vai bastar, né? Por quê? O nosso mercado é diferente, a gente tem questões diferentes, culturalmente a gente é diferente, né? Já existem também empresas de recrutamento e seleção que fazem análise no seu Facebook e nas suas redes sociais antes de contratar. E as mesmas empresas fazem monitoramento para saber se você é um devedor que está aparecendo com um carro novo, se você coloca que está viajando bastante, para saber se vale a pena processá-lo ou não, né? O mundo mudou, o nosso conceito de privacidade ainda não, mas o que a gente tem que fazer é saber aquilo que está na minha esfera pública daquilo que está na minha esfera privada. Eu não consigo mais separar o que é privacidade da intimidade. Como eu falei, esse site You Are What You Like, ele consegue dizer coisas íntimas minhas, como a minha preferência religiosa, sem me conhecer ou sem ter uma ideia real de quem eu sou, né? Então, cuidado. Não existe mais, se você não quer que algo seja divulgado, pense 2 vezes em como escrever isso ou como não escrever, né? Outra questão muito interessante também, já acabei o tempo, desculpa, Patrícia. Outra questão muito interessante também é que mesmo que você ache que está navegando num site específico, essas informações podem ser coletadas e divulgadas de uma maneira geral. Então, empresas de segurança antivírus podem ter acesso a senhas de banco, porque os bancos são falhos. Os navegadores podem saber suas preferências, porque você navega em diferentes sites. E tudo isso fica armazenado em um lugar único, que a gente ainda não sabe como vai ser usado. Essa energia nuclear que está sendo, que a gente está criando aí, que é a nossa privacidade e os nossos dados, tanto pode servir para o mundo melhor, onde eu esteja mais conectado e tenha um assistente virtual, quanto para criar uma bomba atômica no futuro que prejudique a gente e acabe escravizando, né? Então, vamos analisar o futuro e vamos analisar com muito carinho os projetos que tem por aí.